é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 11 de 5 de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 8, 9 e 10, vemos aqui que a gente teve algum acumulado de chuva ainda bem expressivo aqui na região norte, e também aqui em parte do nordeste, principalmente aqui nessa faixa que está mais tanto na costa leste como a costa norte do nordeste. Observando os últimos 3 dias de previsão desse acumulado, a gente vê que tem a manutenção desse mesmo padrão, com essas chuvas aqui mais localizadas ao norte, e a passagem daquela frente fria que a gente sempre tem falando aí nos últimos vídeos, que essas frentes elas estão mais oceânicas do que continentais, ela acaba passando mais pela costa e acaba interagindo melhor aqui com as chuvas, desde a costa da região sul até a costa da região nordeste. E tem aparentemente alguns pontos com a chuva expressiva, porém esses pontos ainda não tem uma constância de chuvas. Está acontecendo, mas nada ao ponto que fique muito constante e que venha aí a trazer cantos totais. A única exceção aqui na costa da região nordeste, que principalmente a interação entre a frente e as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste está trazendo aí bons acumulados de chuva para a costa leste do nordeste aqui principalmente. As ICIT ainda continuam interagindo e trazendo aqui chuvas, favorecendo a formação de chuvas na região norte do país. E essa região mais central realmente ela está bem seca. Um detalhe é que essa região aqui entre Goiás, Minas Gerais, norte de São Paulo, por exemplo, é a região que fica o quadrilátero dos reservatórios. Essa região está muito seca e a gente já está começando aí a apresentar níveis de reservatórios bem baixos, se comparado a anos anteriores. Então, em um histórico que vem desde 1931, provavelmente esse ano, que começou agora o período seco, deve ser um dos anos mais secos do histórico, se não for o ano mais seco, por exemplo. Se continuar dessa forma que está, maio continuará sendo bem seco o sistema interligado nacional, e a consequência disso, que para frente a gente deve manter aí o estado da bandeira vermelha na conta de energia até, por exemplo, final do ano. Claro que isso pode mudar dependendo da quantidade de chuva que caia nos próximos meses, mas a tendência é que nós tenhamos aí um aumento na tarifa de energia ao longo dos próximos meses. Olhando agora o que o modelo Cosmo do IMET está prevendo, o que era para estar acontecendo nesse momento agora, nessa transição entre o período chuvoso e o período seco na região central do país, é que as chuvas elas ficam meio que divididas. Realmente aqui na região norte do país, o norte da América do Sul, está acontecendo essa chuva, porém aquele núcleo de chuva mais intenso que deveria acontecer sobre a região sul do país, ele não está acontecendo. A gente tem a frente passando, os maiores totais pluviométricos realmente ainda ficam sobre o oceano, e ainda chega a chuva a interagir aqui, avançando até a região aqui de Incremental Itaipu, sul de São Paulo, Bacia do Paranapanema. Porém, não são totais pluviométricos tão significativos. A gente tem uma resposta, uma leve melhora nas vazões na região, mas nada que se mantenha ao longo de muito tempo, o que ajuda a recuperar muitos reservatórios da região sul. Então a tendência é que a região sudeste e a região sul apresenta aí, apesar da região sul estar apresentando essa chuva, e tem esse tempo seco que permanece até pelo menos o fim do mês. E aqui a gente vê na costa leste uma chuva acontecendo, e também aqui essas chuvas mais concentradas ao norte do país, chegando aqui a atuar entre o Maranhão também e a região do Ceará. E olhando um pouco mais à frente, a gente não tem mais aquele sistema de alta pressão lá no dia 18, a gente vê que ele não aparece mais aqui na região central do país, porém as frentes elas ainda continuam tendo uma componente mais de oeste para leste e não de sul para a região equatorial. E isso
cabe dizer, né, que essa tendência deve manter as chuvas realmente mais sobre o oceano, e as frentes, elas em vez de passar mais continental e interagir bem aqui na região centro-sul do país, ela vai acabar tendo, né, apenas um pequeno ramo que interage com a região sul, traz uma chuva, como mostra aqui no modelo, mas nada tão significativo. Olhando agora a previsão do modelo GFS, o modelo americano, a gente vê que a gente tem a formação desses sistemas de baixa pressão, eles ganham força quando chegam no oceano, interage aqui também, trazendo um pouco de umidade para a região da costa leste e nordeste, principalmente da atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. A gente viu, né, que teve um agora, depois teve esse aqui, outro, né, que deve passar lá para o dia 19, tem a formação de um outro sistema também, que deve continuar. E assim você tem a passagem de vários sistemas, porém eles não interagem bem na região sul do país, acabam interagindo mais com perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste e trazendo aqui uma continuidade, né, uma sequência de chuvas boas para a faixa leste, e também aqui consegue interagir um pouco com a Zecita e também traz aqui chuvas boas para a faixa norte do nordeste brasileiro, né? Além de a Zecita continuar tendo essa atuação aqui na faixa mais ao norte da América do Sul, trazendo aí a formação de boas chuvas. Olhando, né, a altura geopotencial, que a gente vê lá para o dia 25, esse geopotencial aqui bem positivo, mostrando que tem a interação aqui de um sistema bom de alta pressão, e deve continuar ao longo aí pelo menos nessa transição entre maio e junho, né? Isso é um agravante, porque a gente deveria estar tendo agora, né, pela climatologia, chuvas boas na região sul, porém a gente vê que não tem. Então esse sistema aqui, ele acaba passando e se mantendo aqui conforme uma alta pressão mais localizada na região sul. Isso vai impedir novamente que as frentes invadam o continente. Então as frentes devem ficar mais oceânicas e elas só começam a interagir mais com o continente quando chegam em latitudes mais baixas, por exemplo, aqui próximo à região nordeste do país, principalmente pela atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. Olhando a projeção do modelo GFS, tem a frente passa, traz uma chuva para a região sul, depois ela caminha em direção à região equatorial, né? A gente tem aqui a interação dela com as perturbações ondulatórias do alísio sudeste, forma-se um outro ciclone aqui no oceano, interage de novo aqui entre a costa da Bahia e a costa do Rio Grande do Norte, principalmente aqui, pegando bem a região da costa de Alagoas, né? Então entre Sergipe e Pernambuco, mas as maiores concentrações ficam realmente aqui Alagoas e pega, por exemplo, Maceió, que é a capital lá do estado. Então a gente tem essa interação e isso deve continuar ao longo dos próximos dias, principalmente aí, eu acredito sinceramente que durante o mês de junho a gente deve ter algo bem parecido. Porém, ainda está muito cedo para ter uma afirmação concreta, mas a gente já vê que em maio a gente deve continuar tendo aqui toda essa região mais central do país, a região mais sul, apresentando um déficit de chuva grande, né? Ou tempo seco bem definido, ou chuvas bem abaixo da normal climatológica. E olhando a questão da anomalia de temperatura, a gente vê em alguns momentos, né, a invasão aqui de uma massa de ar bem mais quente, em alguns momentos a massa de ar bem mais fria. O que deve acontecer é a gente ter aí uma interação, por exemplo, de uma variação de temperatura diária, né, amplitude muito grande. Então a gente pode ter noites bem frias na região sudeste, centro-oeste e sul do país e dias bem quentes aí. Então, principalmente aí no final do mês, pela interação desse sistema de alta pressão que nós vimos aqui na altura geopotencial. Então, ficar de olho porque a gente tem um geopotencial de 591 aqui, pegando bem a região mais ao norte, né, aqui mais próxima à região equatorial. E aqui a gente tem um avanço desse sistema aqui e traz agora a partir do dia 23, mais ou menos, a gente vê essa anomalia de pressão bem mais alta, e isso coincide com, por exemplo, o início da atuação daquela onda de calor aqui no fim do mês, né? Tá vendo? Dia 22, dia 23, e deve pegar bem a região centro-sul do país. Olhando bem o destaque agora do armazenamento de água no solo, o que nós vemos é que tem aparentemente uma leve recuperação na região sul, principalmente pela atuação desse próximo sistema que passa nesses dias agora. O outro destaque aqui também
Região central bem seco e deve continuar apresentando aí bem seco, até porque já não tem muito para cair. E a gente já começa a ver aqui o avanço, né, dessa região mais seca em direção aqui à Amazônia. Então a gente vê que tem essa interação, que é o que normalmente acontece nessa época do ano. Porém, está mais seco que o normal, porque a gente já não está tendo tanta chuva nessa região mais central do país. E o restante do país a gente tem uma manutenção dos casos na região norte, praticamente mantendo aqui o armazenamento, a perspectiva para o dia 14, e aqui na faixa leste e norte do Nordeste brasileiro, também mantendo essa perspectiva. Então o que a gente vê? Quadrilátero dos reservatórios, bacias de Xingu e Tocantins, redução de chuva nos próximos dias. Isso na quadrilátero dos reservatórios, né, que são as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, tem uma queda bem acentuada já, então já não cai mais tanto, porque a gente já está no escoamento base das vazões. Bacias de Xingu, né, e Tocantins deve apresentar essa redução mais expressiva, até porque está começando a ter uma queda maior gradativamente. Região Sul deve apresentar aumento nas vazões nos próximos dias na Bacia do Uruguai, mas nada tão significativo a ponto de recuperar muito o sistema. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas. Deve ter ainda uma manutenção ali dessas chuvas na região centro-norte da Bolívia, mantendo aí um nível de vazões ou um leve aumento fraco ou a manutenção das vazões na região de Giral e Santo Antônio. Olhando agora a previsão do modelo do ONS, né, a gente não teve GEFs, mas eu trouxe aqui mais ou menos o que deve ocorrer, mas a tendência é que tanto o GEFs como o ETA eles têm uma convergência para o que o europeu está mostrando. Né? Então, se você comparar as previsões dos últimos dias, 30 dias, com o observado, a gente vê que a do europeu ficou bem mais próximo ao que realmente se realizou. Ele está mostrando uma chuva leve na região sul, nada tão significativa a ponto de melhorar muito a situação da região, né? Na questão de vazões e armazenamento de água no solo. Chuvas continuam interagindo aqui na costa leste e norte do nordeste do Brasil, e a Zicite ainda pega bem aqui e ajuda na formação de chuvas na região norte do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.